Olá, amigos do Brasil, Fernando Silva falando aqui de Portugal. Bom, daqui para frente eu vou começar a gravar uns vídeos para o nosso programa, que eu vou lançar daqui para frente, chamado O Ativista. São programas de opinião minha a respeito de situações que estão acontecendo no Brasil, apesar de ter um bocado de maluco que acha que existe uma lei de que brasileiros fora do Brasil não podem falar da situação do seu país. Tem esse bando de maluco aí no Brasil, né? Mas essa lei não existe, só na cabeça deles mesmo. Tentam calar a gente para não poder falar do mito deles. Algumas pessoas podem estar perguntando, ele está de óculos? Claro, está um solzão bonito aqui em Portugal, né? E eu preferi o óculos a um amigo que me aconselhou um boné, né? Mas eu adoro minha careca, então resolvi botar o óculos. Como dizia Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros, enfim. Nós temos agora um canal de TV chamado WFF, rodando na TV a cabo em Portugal, pela Mel Canal, né? E nós já disponibilizamos o link para que as pessoas no Brasil possam acompanhar. Então daqui para frente o programa de gravação própria que nós vamos fazer, o Ativista vai ser um programa, e a Sala do Olhar Democrático está se preparando para gravar umas lives também para ir ao ar, né? Ficou aí o alerta para o pessoal da Sala do Olhar Democrático, enfim. Mas ontem a minha esposa me chamou a atenção para uma situação dessas ridículas políticas que está acontecendo no Brasil. Alguns senadores não concordaram com o veto do presidente da República, e o gabinete do ódio, ou um bando de desocupados que não entenderam ainda o que é política ou que realmente são suas funções na vida, resolveram atacar os senadores porque discordaram do mito deles. Nós temos um problema no Brasil, para o pessoal de Portugal que ainda não entende direito o que está acontecendo, e algumas pessoas fora do país também. Nós temos um problema que no Brasil existe uma classe de eleitores que acredita que o desejo de Jair Bolsonaro é quase um desejo real. Então nós estamos com esse problema no Brasil. E quando alguns senadores, alguns deputados discordam, eles são vítimas, né, desses ataques à sua conduta pública de discordar. Enfim, é bom que vocês entendam o seguinte: os senadores da República e os deputados foram eleitos, assim como governadores e prefeitos também foram eleitos. Eles não são vassalos ou empregados do presidente da República. Eles têm todo o direito de aceitar ou discordar. Mas alguns senadores votaram contra o veto do presidente da República. O que é esse veto? O veto do presidente da República era para que funcionários públicos ficassem até 2021 sem o aumento de salário. Supostamente para ele vai economizar muito dinheiro para os cofres públicos. Eu não entendo como é que pessoas, né, que têm amigos, parentes, muitos deles funcionários públicos, né, aposentados também são funcionários públicos, não sei se entram nessa categoria aí, possam ficar sem um aumento num país que pode gerar inflação. E eu digo que pode gerar inflação por quê? O poder de compra do brasileiro está diminuindo. O dólar está muito alto, o euro está muito alto, então quem mora no exterior está sentindo esses impactos primeiro do que o pessoal daí do Brasil. Mas é bom lembrar que o Jair Bolsonaro pediu ao Congresso, e o Congresso aprovou, que fosse rodado dinheiro, né? E quando isso acontece, nós temos uma situação de inflação. Porque a inflação não é o aumento de preço como as pessoas pensam. A inflação é quando você tem papel moeda em excesso ao lastro que você tem para garantir aqueles valores. E aí o aumento de preço é uma consequência disso. Então, quando o Paulo Guedes pediu para rodar dinheiro, né, eu fui uma das pessoas que comentei que haveria inflação, né? O Congresso aprovou essa insanidade do governo, né? E o governo deve ter lá rodado seu dinheiro. Se rodou, vai gerar inflação. Paulo Guedes se aproximou para dizer que não haveria inflação. Não sei qual é a genialidade, eu também não sou economista, mas eu queria uma explicação de como é que se gera papel moeda sem gerar inflação. Enfim,
tentem imaginar salários congelados quando você tem uma moeda estabilizada, até uma justificativa disso. Mas quando você tem uma moeda que pode se desvalorizar e um governo que já demonstrou ser medíocre, governado por um presidente que já declarou que não está preparado para ser presidente da República, palavras dele, não são minhas, tá? Só estou repetindo as palavras dele, que aliás, se ele tivesse escutado o que eu falei na campanha, ele teria entendido que ele não está capacitado para ser presidente da República, né? Mas ele reconheceu depois de ser eleito, enfim. Então você tem aí um governo que você não sabe ao que veio, não sabe o que fará, não tem um planejamento e que com certeza tudo que eles estão planejando é destruir a estabilidade da moeda brasileira, ou pelo menos tudo que estão fazendo até agora tem contribuído para a desestabilização da moeda e do poder de compra do consumidor. Feito isso, o que é que acontece? Salários congelados. Na época da inflação se tinha salários com aumento de acordo com a inflação. Depois se descobriu que o governo mentia, né? E que a inflação que eles anunciavam para poder dar o aumento de salário era muito inferior à real inflação que estava acontecendo. E aí o que é que acontecia? Os salários eram desvalorizados, o poder de compra vinha caindo, né? Tivemos um problema sério no Brasil, as pessoas mais velhas devem lembrar, né, dessa situação. E aí quando você tem diminuição do poder de compra, você tem o quê? Um desaquecimento da economia. Ou seja, o impacto no comércio vai ser imediato e o da indústria na sequência, ou mudando a ordem das coisas de acordo com o impacto do que acontecer, pode acontecer um desaquecimento da indústria primeiro e depois no comércio. E aí, o que é que nós teremos? Os dois setores que mais contratam no país desaquecidos e podendo, inclusive, ter que mandar pessoas embora. Já não basta a pandemia, nós ainda temos esse desplanejamento do governo Bolsonaro. Eu acho que antes de dizer e de atacar os senadores, se é que essa castra que está atacando não são robôs, né? Deveria pensar no que é que o Jair Bolsonaro está propondo antes de acusar os senadores. Os senadores, eles estão lutando pelo povo. Parabéns ao Álvaro Dias, parabéns aos outros senadores que votaram contra o veto do presidente, eles votaram a favor do povo e vocês estão indo contra o povo brasileiro e contra vocês. Vocês deveriam questionar o presidente da República e os seus trabalhos em relação ao que ele pretende fazer pelo Brasil. Encher os bolsos do governo não significa dizer que o seu bolso está cheio. Primeiro, porque ele nunca apresentou um planejamento ainda. Segundo, porque vocês não comentaram que os deputados que aprovaram também encheram os bolsos de emendas parlamentares, certo? Distribuídas pelo governo, né? Para poder votar. Não votaram porque acreditavam no projeto do governo. Né? Votaram porque receberam emendas, como sempre. O famoso toma lá da cá, que muitos de vocês disseram que Jair Bolsonaro não praticaria. Tá aí o resultado jogado na cara de vocês. Então eu peço a vocês agora que unam-se ao povo brasileiro. E nesse momento eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Nós estamos tendo no Brasil uma verdadeira onda do mal. E eu queria aproveitar esse vídeo, que é o primeiro da série do ativista, para pedir a todas as pessoas em toda a parte do mundo, brasileiros ou não brasileiros, que se unam numa corrente de bem. Tá? O Brasil está infestado por uma corrente, um elo do mal. Nós precisamos acabar com isso e só há um jeito de acabar com isso. É unindo forças em solidariedade, em paz, harmonia e amor ao próximo. Então vamos nos ajudar uns aos outros, porque depender desse governo é depender de alguém que não está muito preocupado com a dor e o sofrimento do povo. Ele já demonstrou isso. Então não esperem isso dele. Então vamos nos juntar. Parabéns aos senadores, tá? Que Deus proteja o Brasil, tá? De todo esse mal. Vamos nos unir e peço ao mundo que não punam os brasileiros por conta de um desgoverno.